Conta pra gente o que vem na sua cabeça quando a gente diz Grécia. Grécia. Aqueles malucos que viviam numa casa enorme, andavam por aí filosofando com os lençol. Aí eles brigaram com o Rodrigo Santoro porque eles eram democratas e os persas odiavam a democracia. Caraca, deu pra ver que eu vou ter que começar do zero mesmo. O que a gente conhece como Grécia Antiga era uma região com vários povos diferentes, cada um com cultura e costumes próprios. Para começo de história, vamos ver como esses povos chegaram lá. Então, teve duas migrações que foram fundamentais para a formação da civilização grega. A gente chama elas de diásporas. A primeira diáspora aconteceu quando os dórios, um povo nômade invasor, conquistou ou expulsou a maior parte dos povos que viviam na Hélade. A civilização foi destruída, saqueada e desorganizada. Os aqueus, jônios e eólios tiveram que se render ou então fugir. Todo o modo de vida deles tinha sido destruído. Mas Julinha, querida, pra que eu preciso saber disso? Em primeiro lugar, porque os povos da Grécia Antiga se espalharam dessa regiãozinha pra tudo isso aqui. E em segundo lugar, porque foi dessa mistura de culturas que mais tarde surgiram as polis. Não, calma. Não foram duas migrações? Você não falou nada da segunda? Calma, é que ela aconteceu por causa dessa invasão. As melhores terras foram divididas em genos, que eram basicamente comunidades agrícolas, coletivas e familiares. Coletiva? Você tá me dizendo que já tinha comunista desde a Grécia Antiga, então? Não viaja, cara. Comunismo só foi inventado milênios depois. Tentar comparar com o que tava rolando agora não faz sentido nenhum. Além disso, os genos sempre tinham um patriarca, um líder, uma figura central que administrava as terras. Isso acabou criando uma sociedade onde só as famílias importantes tinham as melhores terras e participavam das decisões políticas. Aí, quando a população cresceu demais, começou a faltar comida para quem não era da elite. A galera começou a tentar arrumar as suas próprias terras e foi espalhando a população mais ainda. Essa foi a segunda diáspora. Caraca, moleque, eles foram ocupar tudo isso aí? Agora não falta terra também, né? O pior é que vai. Os genos cresceram, se uniram em comunidades maiores para se proteger e logo toda a terra estava dividida em tribos onde a maioria dos proprietários de terra eram parentes. E o resto da galera ainda tinha que ficar trabalhando na terra desses caras para ter o que comer. Foi assim, a sociedade se dividiu em 3 grandes grupos. Aqueles que tinham terra própria e eram livres, aqueles que eram livres, mas não tinham terra própria, e aqueles que perderam a própria liberdade contraindo dívidas. Saquei tudo. Os latifundiários aí continuaram escravizando o proletariado sem dó, até que todos eles se uniram, fizeram a Revolução Democrática e partiu filosofia. Não, cara, nada a ver. As tribos se desenvolveram em tipo umas cidades autônomas. Os proprietários de terra criaram lugares para discutir as questões administrativas e se reunir socialmente. Essa formação política é chamada de polis ou cidade-estado. Por causa do próprio relevo montanhoso que separava as polis, foi natural que elas se desenvolvessem meio que sem contato comercial e cultural. Desse jeito, cada poli acabou sendo muito diferente e independente das outras. Calma. Se eram povos diferentes, a cidade era diferente, a cultura era diferente, o governo era diferente, por que é tudo Grécia Antiga? Porque a mistura de culturas entre os povos nativos dali e os povos invasores chegaram a afetar todo mundo. Eles falavam a mesma língua, acreditavam nos mesmos deuses e tinham a mesma base cultural. Além disso, em todo lugar, a escravidão por dívida e o trabalho assalariado eram os fundamentos da economia. Isso quer dizer que em toda a Grécia, a desigualdade social e a escravidão eram consideradas parte natural do modo de vida. Ou seja, ela era uma sociedade censitária, onde quem tem mais dinheiro tem mais direitos do que quem não tem. Mano, tem certeza que a gente tá falando da mesma Grécia? Escravidão, latifúndio, isso não é muito a vibe da democracia. Tem muito mais a ver do que você pensa, mas isso fica pro próximo episódio.